Olá pessoal, bom dia. Eu sou Ana Canedo, da Comunicação do Sebrae, e a gente está aqui no nosso perfil do Sebrae no Instagram, começando um novo projeto de lives aqui, todos os dias às 11 horas, diante desse cenário aí que a gente está vivendo, né, de várias pessoas, empresários, pessoas ligadas ao mundo dos negócios aí, preocupados com os impactos do coronavírus na economia e nos pequenos negócios. E a gente vai falar, a partir de hoje, sempre às 11 horas, aqui no Instagram, uma série do IGTV sobre impactos do coronavírus, o que fazer, como lidar. Então a gente começa hoje, a nossa convidada é a Paula Rodrigues, ela é nutricionista da Qualifica Alimentos, que é uma consultoria na área de alimentos. Eu vou adicionar aqui a Paula para a gente conversar junto. Peço só um minutinho aí, que é um formato novo, né, que nós estamos fazendo. Só um minutinho. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, para quem trabalha aí na área de alimentação fora do lar, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o maior número possível de dúvidas, tá certo? Enquanto eu adiciono aqui a Paula, vocês vão deixando os comentários de vocês. E aí, hoje nós vamos falar, né, nesses tempos, né, no cenário atual, como que as empresas que trabalham com alimentos podem produzir um alimento seguro, um alimento de qualidade. Eu estou em home office, a Paula também, né? Então a gente está aqui com problemas, né? Como todo mundo está vivendo aí, de internet, de tudo. Mas agora eu acho que vai dar certo a gente adicionar. Estamos aguardando. Agora sim, com vocês, nossa convidada de hoje, Paula Rodrigues, que é nutricionista, né? Atua aí na área de alimentos, né? Produção de alimentos, consultoria para empresas que produzem alimentos. E eu quero pedir, Paula, para você começar falando quais são os cuidados principais para aquelas empresas que ainda estão em funcionamento, né? E que estão optando aí por delivery, por as pessoas buscarem a comida, né? Onde está sendo preparada, enfim. Muitas dúvidas. Então, vamos começar falando sobre isso, assim, os cuidados adicionais, né? Porque já é uma área sensível. Sim, bom dia, Ana. Primeiramente, obrigada pelo convite. Como a Ana colocou, sou sócia da Qualifica Alimentos, que é uma empresa de consultoria para o ramo de alimentação. Então, hoje a gente trabalha com mais de 170 clientes e a gente tem visto na prática os impactos dessa crise toda, enfim, no segmento de alimentação. Lógico que todos os setores estão sendo impactados, mas a gente vê um impacto bem direto na alimentação. Para você ter noção, Ana, a gente está ouvindo dos nossos clientes coisa de 70% a 80% de impacto no faturamento, de redução do faturamento nesses últimos dias. E isso tem feito realmente que os estabelecimentos adotem diversas medidas, entre elas o fechamento, como você falou, e muitos estão migrando, os que não trabalhavam estão migrando para delivery. Enfim, e o que muda, né, nesse cenário? Na verdade, todas as regras, os protocolos de controle que estão sendo implantados, na verdade, eles estão sendo reforçados, porque eles já existiam, eles já tinham que acontecer. Então, quais são eles, né? O que a gente precisa se preocupar? Primeiro, os colaboradores, eles têm que evitar falar um com os outros. Então, isso já era uma medida que deveria acontecer antes. Então, uma coisa que tem que ficar muito, muito claro. Não é porque chegou essa crise, porque existe esse vírus aqui no momento, que as boas práticas de fabricação têm que ser deixadas de lado. Então, as regras que já existiam, RDC 216 e regras locais de cada estado ou região, precisam ser mantidas para a produção de um alimento seguro. E é nesse momento, especialmente, que o empresário precisa ter controles que já existiam redobrados com a ajuda de um profissional, de um consultor de alimentos, porque a gente está lidando com uma população doente. Então, não é porque você não está atendendo ele em loco, no estabelecimento, está trabalhando ali no delivery, que o cliente doente, a grande parte da população, né, doente,
não vai deixar de consumir aquele alimento. E são pessoas que estão fragilizadas, e se a gente não tiver um bom controle, a gente pode piorar as situações das pessoas infectadas. Então, é um trabalho muito sério que não pode parar. A gente entende que muitos empresários estão fazendo corte de custos nesse momento, mas a qualidade não pode ser uma delas. Então, o que a gente está reforçando nesse momento? Primeiro, os colaboradores evitarem ficar falando um com os outros, tá? Tentar manter uma distância entre si. Lógico que a gente sabe que na prática nem sempre é possível, as áreas de produção são pequenas, muitas vezes, mas o mínimo de contato que os colaboradores tiver, melhor. Então, a gente está fazendo esse trabalho de sensibilização. E também, assim, o que a gente vê, muitas empresas estão reduzindo as equipes, isso já é uma boa forma de reduzir contato. Então, quem for do administrativo fazer home office, já puder ser afastado e diminuir a equipe, é ótimo. O que a gente está orientando também é distanciamento entre as mesas. As mesas têm que ter aí pelo menos 2 metros de distância entre elas, porque isso vai dar uma segurança um pouco maior para o consumidor ir ali até o local, enfim, fazer a sua refeição. Higiene de mãos, obviamente, isso daí já está bem batido, está todo mundo falando, mas tem alguns pontos importantes. Tem gente que acha que só passar o álcool gel, o álcool 70, é o suficiente. E não é. É necessário fazer higiene de mãos com o sabão, com o sabonete bactericida, principalmente, todo mundo, mas na área de alimentação também. Lembrar que tem que lavar palma da mão, entre os dedos, dorso, unhas, punho e para a área de alimentação até o cotovelo. E depois, com as mãos secas, né? Depois que isso foi feito, eu enxago, não entro em contato de novo com a torneira. Eu enxago, pego um papel descartável, não pode ser pano, não posso secar no meu avental. Então, eu pego o papel descartável, seco a minha mão, com esse papel eu fecho a torneira, depois, com a mão seca, eu venho com álcool 70. Então, essa é uma questão muito importante, porque tem gente que fica passando álcool sem fazer a limpeza de água e sabão nas mãos. Isso é uma higienização psicológica, porque não vai resolver o problema. E um ponto que eu queria muito destacar, que a gente tem reforçado muito nos nossos clientes, é a questão da higienização de superfícies, que a gente também vai utilizar o álcool 70, mas um erro muito comum que acontece nas empresas é que as pessoas passam o álcool e vêm com um Perfex, com um paninho e vem limpando. Aquele álcool precisa secar, ele precisa evaporar. Então, precisa desse tempo de ação e isso é muito importante. Tá? Então, a gente também tem orientado muito que o colaborador venha, que também já é uma regra, mas que ele venha da casa dele com uma roupa, chegou na empresa, ele coloca o uniforme. Então, o uniforme é para uso interno, o uniforme precisa ser higienizado diariamente. O colaborador, logicamente, que tiver sintomas, o ideal é que ele seja afastado. A nossa orientação é que fale com o superior, vai ser a conduta da empresa, mas o ideal é que ele seja afastado, tá? E, enfim, ao espirrar, se proteger com o braço, isso a gente também já tá sendo muito veiculado aí pela mídia. Então, assim, o diferencial mesmo para a área de produção atenção na higiene de mãos, atenção na higiene de superfícies, atenção no falar e distanciamento entre os colaboradores. É muito comum na área de produção as pessoas quererem conversar ou então cantar pedidos, né? Falar os pedidos. Então, assim, tentar evitar ao máximo fazer essa conversa, enfim. E a nossa preocupação maior, Ana, que eu queria destacar, são com serviços são com as questões de autosserviço, tá? Os autosserviços, querendo ou não, todo mundo se serve ali tocando nos utensílios. Então, a gente tem focado muito nesse setor da alimentação, que é adotar algumas medidas que são extremamente importantes nesse momento. Então, colocar um álcool 70 no início da rampa de se servir e obrigar que todo mundo ali, ao se servir, use o álcool, porque aí vai higienizar a mão antes de tocar. Ou então, providenciar luvas. A gente sabe que luvas são caras, dependendo da luva, né? Luva de látex, por exemplo, sairia caríssimo para o empresário. Mas tem aquelas luvas de plástico que são fininhas. Então, deixar umas luvas ali e a pessoa coloca a luva antes de se servir. Então, não tem contato de nenhum consumidor ali com os utensílios. E depois elimina essa luva. Ou deixar um profissional exclusivo para servir as pessoas. Enfim, existem algumas
ações que a gente pode tomar. E só para finalizar especificamente em relação ao delivery, a gente tem orientado aumento da higienização, uso de álcool nas maquininhas, né, de pagamento dos alimentos. Também, ao receber o produto, evitar o contato ali o máximo possível, né, distância entre a pessoa que está entregando. Ao receber, recebe, retira da embalagem, passa para um prato, elimina, lava as mãos, passa o álcool e aí você pode ter a sua refeição. Então, tá seguro. E a nossa tranquilidade é que ainda não foram identificados casos de transmissão do vírus via alimento. Então essa é uma pergunta, Paula, que chegou aqui de um dos nossos seguidores, uma preocupação, né, dos consumidores, se existe uma contaminação via alimento. Porque todos esses cuidados que você está dizendo, eles são muito importantes para que as pessoas não passem o vírus umas para as outras, né? Sim. Mas existe essa possibilidade? O que já se sabe sobre isso? Não, o vírus não foi identificado nenhum caso de transmissão do vírus via alimento, mesmo porque esse vírus ele morre acima de 70 graus e ele não tem ação gastroentérica, então ele não vai sobreviver ali enfim. É mais um problema respiratório. Isso. O nosso tempo. Não, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Para quem começou a acompanhar a gente agora, o pessoal que está entrando aí, esse é um bate-papo sobre cuidados para se produzir um alimento seguro no contexto atual, no cenário atual. A gente vai ter aqui todos os dias às 11 horas, aqui no Instagram, uma live sobre temas relacionados aos impactos do coronavírus. O que fazer, né? Para que todos nós possamos passar por esse momento com maior tranquilidade, com maior segurança. O nosso tempo aqui, pessoal, desculpa, é de até 10 minutos, porque a gente vai subir esse material para o IGTV. Então, a gente vai ter uma série lá no IGTV, onde esses vídeos vão ficar gravados. Então, eu queria uma mensagem final sua, Paula, e dizer para todo mundo que a gente não conseguiu responder as perguntas, né? Tem perguntas sobre salão de cabeleireiro, clínicas, barbearias. Mais para frente, a gente vai fazer temáticos envolvendo todos os segmentos, né? Mas para o pessoal que nos acompanha aí de alimentação fora do lar, a gente vai disponibilizar materiais, conteúdos, né? A gente tem um portal, que é o sebrae.com.br/coronavírus, onde todos esses materiais estão lá, porque a gente entende que o conhecimento, a orientação são muito importantes nesse momento. Então, sua palavra final aí, para a gente encerrar esse papo de hoje, por favor. Eu queria agradecer mesmo o convite para participar aqui com vocês. No nosso Instagram, a gente também está colocando muitos conteúdos para a área de alimentação, então se ainda tiverem algumas dúvidas, pode perguntar para a gente lá. E o foco é manter os controles que já existiam, lembrar que independente do vírus ou não, as pessoas estarão mais fragilizadas em relação à saúde e o controle de qualidade nesse momento é essencial. E vamos todos passar precisamos nos alimentar bem para fortalecer o sistema imunológico, não é isso? Exatamente. Paula, muito grata pela sua participação. Obrigada, pessoal, aí pela audiência. Deixem suas dúvidas e a gente tá junto, né? Como a gente tem dito nas redes, estar junto é mais do que estar perto. Então, conte com a Paula, conte com o Sebrae. Nós estamos online. Conte com a gente. Até a próxima. Até. Obrigada, Ana. Passou um pouco, tá?